Olá, turma! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter aula de ciências e o nosso conteúdo são os estados físicos da água. Vamos lá? Bom, turma, nós sabemos que a água ela se apresenta, em três estados físicos. Quais são eles? Bom, a gente pode ver a água por meio, do gelo, geleiras, icebergs, não é isso? A gente pode ver a água em mares, lagoas. A gente também pode ver a água por meio de vapor, né? Também existe a água por meio do ar. Não é perceptível, mas nós sabemos que a água está presente sim no ar. Então, nesse caso, a água ela se apresenta em três estados: sólido, líquido e gasoso, certo? Bom, para que a água ela passe de um estado para outro, um exemplo do estado sólido para líquido, do líquido para o gasoso, é necessário que exista uma mudança de temperatura da água e aí ela consegue estar mudando o seu estado. Então, para a água ir do estado líquido para o sólido, ela tem que estar em uma temperatura muito fria. Para a água ir do estado líquido para o gasoso, tem que estar em uma temperatura muito quente, né? Vejam bem, esses estados físicos influenciam diretamente na oferta de água na natureza. Porque de toda a água, gente, que existe na natureza, e a gente vai observar isso aqui, a gente sabe que a maior porcentagem de água na natureza é água salgada. A gente pode ver aqui nesse gráfico, ó, que 97% é o verde mais escuro, como a gente pode ver aqui, a água salgada. 97,3% de água encontrada no nosso planeta é água salgada. Agora, os únicos 3% que resta é dividido em água potável líquida, quer dizer, água líquida, limpa para o consumo, a gente só tem 63%. Veja bem, a gente só tem 63% de água líquida para consumir. E a gente tem 2,7% de água potável sólida. O que quer dizer água potável sólida? Água congelada, né? As geleiras, os icebergs. Então, 2,7% da água doce que a gente tem no planeta, ela está congelada. Somente 63%, 0,63% é a água líquida para a gente beber. Então, é importante que a gente economize bastante a água, porque ela é uma fonte, né, que a gente precisa bastante. Bom, agora que a gente sabe os três estados físicos da água, a gente vai perceber que a água no estado líquido, ela se apresenta em uma temperatura acima de 0 graus e abaixo de 100 graus. Quer dizer, então a água na temperatura de 1 grau até 99 graus Celsius, ela está no seu estado líquido, né? Agora, se colocar a água acima de 100 graus Celsius, quer dizer, uma temperatura muito quente, ela vai virar um gás, um vapor. Ela vai passar para o seu estado gasoso. Se a gente colocar a água, em uma temperatura ao nível do mar, numa temperatura de 0 graus, quer dizer, uma temperatura super fria, a água ela vai congelar. Então, ela vai para o seu estado sólido. Tudo bem até aí? Bom, o que é que a gente vai perceber agora? A água no estado gasoso, ela não tem uma forma definida, até porque ela não pode ser vista, não é isso? E ela pode ocupar espaços e volumes diferentes, depende do ambiente. A água no estado sólido apresenta uma forma definida. A gente sabe que o gelo tem uma forma definida. Isso ocorre porque as partículas, que a forma fica mais próxima. Então, aqui ó, a água está aqui comprimida. Então, nesse caso, ela vai ter uma forma definida. E a água no estado líquido não apresenta forma e forma própria, definida. E é nessa forma que a gente encontra água em maior quantidade. Como a gente já sabe, a água no estado líquido é a água em maior quantidade encontrada no planeta, mas é uma pena, que dentre essa água líquida, a maior parte a gente não usa para o consumo, a gente não usa para beber e consumir na nossa casa, certo? Agora, o que é que a gente vai observar aqui? Lembra que eu falei
que a gente só tinha 3% de água doce no nosso planeta. Metade dessa água doce estava congelada e a outra metade é a água para a gente consumir. Pois é, a água doce ela também tem algumas separações que é importante que a gente veja. Ó, a gente só tem, como eu disse, 3% de água doce, não é isso? 85% dessa quantidade, dessa porcentagem está congelada, como a gente já sabe, né? 85% da água doce está congelada. 0,2% da água doce está no ar e no solo, está na umidade do ar e do solo. 14% dessa água doce está na água subterrânea, abaixo do solo, certo? E somente 8% é água superficial. Então, veja bem, o que é importante que a gente saiba? É importante saber que a quantidade de água doce disponível para consumo, né, para virmos a ter consciência da necessidade de cuidar desse recurso natural que é tão pouco, é tão escasso e ao mesmo tempo é essencial. Então a gente já tem pouquíssima quantidade de água doce, né? E essa água doce ainda tá metade congelada, metade no ar, metade no solo. A gente ainda tem muita separação dela. É importante que a gente cuide, economize o máximo que a gente puder, conscientize as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, para que a gente cuide desse recurso tão importante para a nossa vida. Bom, turma, espero que tenham entendido o conteúdo. Aguardo vocês na aula. Um beijo.